Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor, mais que vencedores. É um prazer, é um privilégio estar com você ao vivo, mais uma vez, para mais um flash de graça. E esta noite nós iremos continuar com o tema que iniciamos antes de ontem, que é como servir a Deus de modo agradável. Não basta só servir a Deus. Temos que servir de modo agradável, de modo aceitável, de modo aprazível, de modo que ele se agrade do culto, da maneira de vivermos. Não basta só servir. E uma das coisas importantíssimas para a vida do cristão é saber como agradar a Deus. Eu sou o pastor Flexon Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. Eu quero convidar você para darmos prosseguimento, melhor dizendo, desculpem, a esse tema tão importante, tão relevante, tão importantíssimo para esta época, que é como servir a Deus de modo agradável. Convidando você para abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Meus amados, eleitos de Deus, mais que vencedores, povo que é propriedade exclusiva do Senhor, embaixadores de Cristo. As mulheres são embaixatrizes, os sacerdotes, as mulheres são sacerdotisa, os ministros de uma nova aliança, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a universal Assembleia dos Santos. Prestemos atenção a uma coisa: como servir a Deus de modo agradável. Porque se lembrarmos do sistema religioso, se lembrarmos das igrejas que vivem debaixo da lei, vão querer agradar a Deus com jejuns, com subida a montes, com vigílias, batismo, obras mortas. Alguns não vestem isso, não toquem aquilo, não peguem naquilo outro. Mas será que isto agrada a Deus? Quando você vai ao Velho Pacto, já em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, vai estar escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando você vai ainda em Oséias 6,6, vai dizer: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Quando você vai a Mateus 22, 29, vai estar escrito Jesus falando para os fariseus: errai vós, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos entender como servir a Deus de modo agradável. É com judaísmo ou com cristianismo? É com lei ou com graça? Vivendo o velho pacto ou o novo pacto? Claro e obviamente que é servir a Deus no cristianismo, no novo pacto, na nova aliança, depois da cruz, na nova aliança de melhores e superiores promessas. E o escritor, nós não podemos dizer que foi Paulo, porque pela teologia ele é autor desconhecido. A carta escrita aos Hebreus vai dizer no capítulo 12, versículo 28, que nós recebemos um reino inabalável. E nós já falamos aqui sobre a questão da implantação do reino de Deus na cruz. Aí ele vai dizer: retenhamos a graça. Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então a primeira coisa que precisamos entender, para você servir a Deus de modo agradável, você precisa conhecer a graça de Deus. Você precisa conhecer o novo pacto, a nova aliança, um novo e vivo caminho de melhores, superiores promessas.
Nós já falamos aqui que em João capítulo 1, versículo 16, está escrito que nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Está escrito em 2 Coríntios 1,15, Paulo diz, eu vim ter convosco para que tenhais uma segunda graça, um segundo benefício, uma segunda graça. A palavra graça vai aparecer pelo menos em 3 contextos na Bíblia. No contexto de salvação, salvo por graça, dom gratuito de Deus para os seus eleitos. A palavra graça vai aparecer como segundo benefício, como novo pacto, como revelação do Evangelho. E a palavra graça vai aparecer no contexto de graça comum. Mateus capítulo 5, versículo 41 em diante, que diz que o sol nasce sobre justos e injustos, a chuva vem sobre justos e injustos, graça comum. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que quando você conhece a graça, o novo pacto, a nova aliança, o Evangelho, você vai servir a Deus de modo agradável. Por quê? Porque você vai viver uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Você vai viver a graça de Deus. Você vai entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vai entender o que Paulo diz no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 10, quando Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça de Deus a mim concedida não se tornou vã. Você vai entender o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, quando diz, nós, na qualidade de cooperadores, admoestamos ou exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Você vai entender o que está escrito em Hebreus 10, precisamente versículo 28, 27 e 28, quando diz que pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas morria quem rejeitava a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, ser considerado aquele que calca os pés do Filho de Deus, que profana o sangue da aliança e ultraja o Espírito da graça. Então, para você servir a Deus de modo agradável, você tem que conhecer a graça de Deus, a nova aliança, um novo pacto, de melhores e superiores promessas, um pacto que, através desse pacto, o véu se rasgou, temos acesso ao Santo dos Santos. Um pacto que agora o nosso sumo sacerdote não é mais temporário, os sacrifícios não são mais temporários e imperfeitos. Agora nós temos acesso ao Santo Santo, porque o véu se rasgou. Agora nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, da tribo de Judá, da descendência de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito, um sacerdócio imutável, um sacerdócio que entrou, como diz Hebreus 9:12, no Santo do Santo, uma vez por todas, não com sangue de bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue, e obteve para nós eterna redenção. Você vai entender que quando se muda o sacerdócio, se muda a lei. Ou quando se muda a lei, se muda o sacerdócio. Está lá escrito em Hebreus 7:12. Você vai entender e compreender que na nova aliança, a circuncisão não é no prepúcio, é no coração. Você vai entender que na nova aliança o batismo não é de águas, é com o Espírito Santo. Efésios 4:5. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Você vai entender que na nova aliança, nós não oferecemos sacrifícios de obras mortas. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvor, fruto de lábios que confessam o Senhor como soberano, eterno, supremo, bom pastor, fiel, o Deus soberano que criou, que escolheu, que predestinou, que chamou, que justificou, que perdoou, que regenerou, que selou, que salvou e que glorificou. E glória seja dada ao nome do Senhor, porque a obra está completa. Você vai aprender a servir a Deus em graça. A segunda coisa que já falamos, eu quero repetir, que você vai servir a Deus de modo agradável se você servir o Cristo ressuscitado. Por quê? Porque você não vai imitar o Cristo carne no cumprimento da lei, como grande parte da igreja faz hoje. Ah, ele jejuou, eu vou jejuar. Ele batizou, eu vou batizar. Ele circuncidou o prepúcio, eu vou circuncidar. Ele subiu o monte, eu vou subir. Sabe por que Jesus fez isso? Para cumprir a lei. Para que você, eu, nós não precisássemos fazer. Como está escrito em Mateus 5,17. Quando ele diz, eu não vim revogar a lei. Eu vim para cumprir. E cumpriu. Depois, Romanos 10,4 diz que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Depois vai dizer em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que ele nos resgatou da maldição da lei. Detalhe, a lei imputava pecado.
a graça imputa a justiça. A lei matava, a graça dá vida. A lei apresentava o homem diante de Deus pecador. A graça apresenta o homem diante de Deus justificado. Espetacular. Só conhecendo essas verdades eternas reveladas, o Evangelho, o Novo Pacto, a Nova Aliança, que está contido nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, mais especificamente, você vai poder servir a Deus de modo agradável. Servir a Deus imitando Cristo ressuscitado. Romanos, capítulo 7, por favor. Romanos, capítulo 7, versículo 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois falam os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados, assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo faz uma analogia do casamento da igreja com Cristo, com o casamento do homem com a mulher, com a lei que ligava o homem e a mulher, na analogia, a lei que ligava a igreja com Cristo. Quando o marido morreu, foi Cristo na cruz, a igreja ficou desobrigada da lei. A igreja ficou desobrigada da lei. A igreja está livre para contrair novas núpcias com aquele que ressuscitou. E servindo o Cristo que ressuscitou, aquele que Mateus 28, 18, quando ele ressuscita dos mortos e disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. O Cristo é citado. O Cristo se revelou a Paulo no caminho de Damasco, ao ponto dele cair, aquela luz mais resplandecente que o sol. O Cristo é citado, que Paulo vai dizer que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Cristo é citado, esse devemos imitar. Paulo disse: imite a mim como eu imito a Cristo. Pelo menos 4 ou 5 vezes ele falou isso. Então, quer servir a Deus de modo agradável? Tem que ser em graça. Quer servir a Deus de modo agradável? Tem que ser servindo Cristo citado. Quer servir a Deus de modo agradável? Tem que ser no Espírito. Servir a Deus em Espírito. Gálatas 5,16. Andai no Espírito, jamais satisfarei a concupiscência da carne. Os sacrifícios são espirituais. Servir a Deus em Espírito não é servir a Deus no domingo de manhã. Não é servir a Deus numa quarta-feira à noite. É servir a Deus em todo o tempo. É a sua vida ser um culto. É a sua vida ser louvor a Deus. É como está escrito em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. É oferecer a sua vida. É adorar em espírito e em verdade continuamente, todo dia, toda hora, 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. É adorar o Senhor continuamente. Isso é servir a Deus em espírito. É servir a Deus com a mente. É oferecer sacrifício de louvor. É servir a Deus em graça. É servir o Cristo ressuscitado. É servir a Deus andando no Espírito. Vivendo no Espírito. Manifestando o fruto do Espírito. Que fruto? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 24. Ora, o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, paz, justiça, fidelidade. É fazer como Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eterna fé, de misericórdia, de bondade, de humildade, longanimidade, benignidade, mansidão, perdoando, amando. O amor é o vínculo da perfeição. Isso é servir a Deus de modo agradável, dando frutos do Espírito, andando no Espírito, adorando Cristo ressuscitado, conhecendo a graça, a nova aliança, o novo pacto de melhores e superiores promessas. Assim, nós serviremos a Deus de modo agradável. Graça e paz, uma boa noite e até amanhã, se assim Deus o permitir.